Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Charlene, eu sou professora de História. Hoje eu vou estudar com vocês a Reforma Protestante e também a Contra-Reforma. Bom, gente, a Idade Média, ela foi um período histórico desde o momento então em que o Império Romano do Ocidente ele vai cair, vai ser conquistado por diversos povos bárbaros e até o momento da sua total destruição lá no Oriente, com o que restou desse Império Romano, que eram os bizantinos. Então, em 1453, o Império Romano, os bizantinos, então, né, o Império Romano do Oriente, ele vai cair. Aí a gente entra no que a gente chama de Idade Moderna. Bom, lá na Idade Média, por que eu tô falando na Idade Média? Porque lá na Idade Média, a única religião, né, que se sobressaía sobre aquela sociedade feudal e depois também no momento em que vamos estudar a Baixa Idade Média, foi a Igreja Católica. Então o clero, essa instituição representante da Igreja Católica, ela teve uma importância muito forte naquela sociedade. Foi a ideologia, a ideia que prevaleceu sobre todo esse período medieval foi da Igreja Católica. Ah, prof, mas não existiram outras religiões? Por exemplo, os bárbaros não eram politeístas? Sim. Porém, a sociedade que está se desenvolvendo e que vai ser a que vai formar essas monarquias, esse momento então de transição da Idade Média para a Idade Moderna, porque os povos bárbaros eles enfim vão cair, vão ser dominados então por essa sociedade que sobreviveu às invasões. Então, vai prevalecer a sua cultura. Então, vai prevalecer a religião que era monoteísta, que era ali na Europa, né, onde o Império Romano do Ocidente tinha caído, então, que é a Igreja Católica. Então, ficou uma ideia muito teocêntrica, que Deus queria isso, não era certo porque Deus não achava justo. Então, o clero ele fazia com que cada estamento social ficasse ali. Então a sociedade ela não tinha mobilidade social. Por exemplo, era determinado pelo nascimento. A pessoa nascia pobre, servo, por exemplo, ela permanecia naquele estamento social. Ela não se tornaria uma pessoa importante, uma pessoa nobre, por exemplo. Ela ficaria ali. Então não havia essa mobilidade social. E a igreja também ela condenava muita coisa, ela condenava o lucro. E aí nós, saindo desse contexto da Idade Média para a Idade Moderna, onde está surgindo ali no final da Idade Média para esse início da Idade Moderna, está surgindo o comércio. Então está acontecendo várias transformações, monarquias nacionais, reis que estão surgindo, para haver uma organização política, econômica, para que esse comércio flua mais. Aí vem o advento das grandes navegações, que vai também favorecer essa burguesia que está surgindo em prol desse lucro, né, desse comércio, que está querendo enriquecer. Então, como eu falei, é um período de transição, né? As coisas estão mudando de uma sociedade que antes era rural, lá na Idade Média, né, a maior parte da Idade Média, então, uma sociedade rural, feudal, para o início de uma Idade Moderna, então, uma sociedade mais desenvolvida, que está tentando agora, através do seu trabalho, uma ascensão social, né, advinda desse capitalismo, desse início desse processo de acumulação de riqueza. Então não era mais uma sociedade que só sobrevivia, que fazia, né, que a gente chama de autossustentável, que fazia tudo para sobreviver lá. Aquela sociedade era da Idade Média. A Idade Moderna agora está vendo uma esperança nessa questão do capitalismo surgindo, então que de repente seu esforço pode gerar alguma riqueza, alguma transformação, alguma mudança. Então se está tudo mudando, se o sistema político que antes era nas mãos dos senhores feudais era fragmentado, ele passa a ser centralizado na figura do rei, mudou. Se o sistema político agora, que é o mercantilismo, que quer o lucro e não mais só uma sobrevivência, também está mudando, significa que as grandes navegações estão trazendo novas descobertas, significa que se precisava uma mudança também na forma de pensar. E aí entra também o movimento humanista e o movimento artístico, que é o Renascimento,
que vai dar essa mexida nas artes, né? Na forma do artista expressar aquilo que ele está vivendo e salientando, né, essa burguesia que está surgindo. Então, essa sociedade que vai ser condenada pela Igreja Católica, principalmente por causa do lucro, ela vai querer romper com essa igreja, então ela vai querer uma nova oportunidade de poder ter a sua religião. E aí vai romper com a igreja e vai surgir novas religiões. Então não vai ser mais agora somente a Igreja Católica, essa igreja que vai existir ali na Europa, né? Apesar que já se tinha religião islâmica lá no Oriente, mas a gente está falando mais ali no momento em que o Império Romano do Ocidente foi invadido. Então a gente vai ver por que a Igreja Católica, então, vai começar a ter concorrentes, né? A ter novas religiões. O que aconteceu que leva, então, a sociedade a querer, né, romper com a religião católica e querer uma nova religião. Ok, pessoal? Então vamos lá. Eu preparei aqui uns slides para mostrar para vocês, como um resuminho para a professora manter uma linha de raciocínio aqui. Bom, quais as causas, então, que levam, né, essa reforma protestante, que a gente diz, quem eram os protestantes? As pessoas que vão romper com a Igreja Católica e criar nova religião. Então, o que primeiramente aconteceu para surgir novas religiões? Gente, eu coloquei aqui a primeira coisa, o primeiro motivo para surgir novas religiões, a questão da corrupção do clero. O clero católico, ele era muito corrupto nessa época aí da Idade Moderna, em século XV, século XVI, que acontecia a prática da simonia. O que era a simonia, gente? A venda de relíquias sagradas. Vocês imaginam, então, em que os padres vendiam pedaços da cruz de Cristo, espinhos da coroa, né, que envolveu ali a cabeça de Cristo na hora da crucificação, pedaços, né, dessa cruz, do lençol que envolveu o corpo de Cristo, que é o Santo Sudário. Então, até o pente que a Maria se penteava, então eles vendiam esses objetos sagrados. E isso é ilegal, não era verdadeiro, então é uma prática de corrupção. Mas o que mais, assim, ficou forte mesmo, eu vou deixar para o final, né? Que realmente foi o primeiro protestante, a primeira igreja protestante, que foi a luterana. Por isso que eu pedi para que vocês assistissem vídeos, né, sobre Martinho Lutero, João Calvino, Henrique VIII, que são os fundadores das novas religiões que vão surgir nesse contexto da reforma protestante. Além da corrupção do clero, o clero tinha um comportamento, né? A moral do clero estava muito abalada. O comportamento dos padres não eram os melhores, porque eles estavam muito envolvidos em escândalos, se envolviam com várias mulheres, tinham filhos de várias mulheres, né? Às vezes apareciam bêbados na noite, né? Em tabernas, em bares. E também, gente, assim, ó, para não citar todos aqui, mas havia um descontentamento geral, né, da população, principalmente porque, como eles estão agora nesse início, né, de capitalismo, comércio, estão querendo riquezas, né, e aí vem as grandes navegações, eles também vão querer ampliar essa riqueza, acaba que a Igreja Católica condenava o lucro, né, ela condenava, ela falava que as pessoas que tinham lucro, né, e aí eu vou cair aqui na venda de indulgências, que foi o principal objetivo que levou aos reformadores. Então, gente, vocês imaginem que numa época, né, do início do capitalismo, as pessoas que estão buscando sua riqueza, elas vão ser condenadas, né, condenadas a não serem salvas. E aí, então, a igreja criou o principal objetivo, então, que vai levar o Martinho Lutero a romper com a Igreja Católica. E a surgiu uma nova religião, que é a Igreja Luterana. A venda de indulgências. O que seriam as indulgências, gente? Era uma certidão, então, em que o burguês que estava enriquecendo com o comércio, ele não queria ser condenado a não ter uma vida terrena, né? Uma vida no céu, um terreno no céu. Ele não queria ser condenado a isso. Ele não acreditava que estava fazendo mal a ninguém, obtendo riqueza. E isso vai fazer com que, como ele tinha dinheiro, ele queria comprar a sua absolvição, né, o seu perdão dos pecados. E aí ele vai comprar a indulgência, que era essa certidão feita pela Igreja Católica, ao qual a pessoa era absolvida dos pecados e recebia um terreno no céu. Aí vocês imaginam, né? Tu comprava para quê? Para a Igreja Católica enriquecer cada vez mais
e para construir novas igrejas, aquelas igrejas cheias de luxo, aquela coisa toda. E isso vai fazer com que o Martinho Lutero, então, que vai ser o primeiro reformador, ele vai se revoltar muito com aquilo, né? Ele foi estudar teologia, ele foi padre, né? Então ele vai se nisso. E isso vai gerar um descontentamento muito forte nele, essa questão, e aí ele vai romper, então, com a Igreja Católica. Então, aqui nós temos os três, né? O Martinho Lutero, João Calvino e o Henrique VIII, que são os protestantes, né? O que é a reforma protestante? É o momento, então, que vai surgir novas religiões, alguém está protestando a doutrina católica, tá? Então, o nosso primeiro protestante será o Martinho Lutero. Aqui é uma imagem que costuma cair muito nas provas, nos concursos, que é o Martinho Lutero. Então, ele criou 95 teses, ao qual ele é contra, né, o comportamento da igreja naquele momento. E aí ele salienta muito essa questão da venda das indulgências, do perdão, porque para a gente ser perdoado por Deus, a gente não precisa comprar o nosso perdão. Não adianta, por exemplo, eu fazer um mal e tá comprando meu perdão, até porque também as pessoas estarem trabalhando e enriquecendo não é motivo de pecado, de ser condenado e precisar comprar o perdão. Então ele lança essas 95 teses na porta de uma das igrejas de Roma e aí ele vai acabar sendo excomungado. O que é isso, prof? Ele vai ser proibido de ser membro do clero católico e de praticar a religião. Então, a gente tem nossa primeira reforma, a primeira religião que vai surgir diferente da religião, então, católica ali na Europa, né? Porque outras religiões se tinha, né? Que existir o politeísmo desses povos também que existiam na Europa, mas dessa questão de uma religião que tinha, né, uma doutrina tão forte como foi a religião católica. Então, o Martinho Lutero era professor de teologia, né? Ele foi contra a construção dessa igreja, da Basílica de São Pedro, porque essa igreja foi construída através da venda dessas certidões de perdão, porque a igreja, então, ela vai condenar o lucro. Essa é a causa principal, então, além da moral do clero, né, do comportamento dos padres, que é um comportamento ilegal para a época, né? Viviam bêbados, tinham relacionamentos, eles vendiam objetos sagrados, a prática da simonia, vendiam o perdão dos pecados, que eram as indulgências. Então, tudo isso são motivos que levaram, então, a surgir outras religiões, ok? Então, o primeiro reformador foi o Martinho Lutero. O segundo reformador, então, foi um rei da Inglaterra, o Henrique VIII. Ele era um rei, então, que teve muitas esposas, né? Mas, a princípio, então, como é que ele se tornou um grande... Ele, na verdade, foi um fundador de uma nova religião, que é a Igreja Anglicana, na Inglaterra. Ele era casado com a Catarina de Aragão, e aí ele tinha tido uma filha. Nessa época, os reis não gostavam muito quando nascia uma menina. Então, eles preferiam o filho homem, porque o filho homem ia sucedê-los no poder, apesar de termos muitas rainhas mulheres, né? Ele também se interessou por outra mulher, e essa outra mulher se chamava Ana Bolena, tá? A Ana Bolena, então, ela não queria ter um relacionamento com o rei de amante, porque o rei tinha diversas amantes, né? Isso era normal, né, para os reis. A rainha que não podia, né, ela tinha que pertencer somente ao rei. E aí a Ana Bolena não queria se envolver, né, só por se envolver com o rei, ela queria casar com ele. E aí começa a surgir essa pressão, né, para ele casar com ela, para ela poder se envolver com ele, e ele também tinha o desejo de tomar os bens da igreja. Né? Então ele queria tomar todos os bens da Igreja Católica, porque a Igreja Católica, como ela cobrava muito imposto, ela se tornou a maior proprietária de terras, né? Ali no período da Idade Média, ela era a senhora feudal. Então, se ele rompesse com a igreja, ele conseguiria anular o casamento dele, ao mesmo tempo ter uma nova, né, esposa e também tomar os bens da igreja, porque a igreja não teria que se retirar do reino da Inglaterra. E é isso que ele vai fazer. Só que o problema, né, que o Henrique VIII, né, ele vai acabar depois decapitando a Ana Bolena. Antes disso, né, da decapitação dela, porque ela vai estar envolvida ali num escândalo, que parecia que ela tinha tido um relacionamento com o próprio irmão, mas que nunca foi provado. E aí ela vai ser decapitada. Antes disso, ela teve também um filho com ele,
na verdade não foi um filho, foi uma filha, né? E aí ele se casa outras vezes também, teve uma outra esposa que também foi decapitada, enfim, ele vai se casar por diversas vezes. E aí a filha da Ana Bolena, tá? Vai suceder o Henrique VIII quando ele morre e vai seguir o plano de instalar e seguir o projeto da reforma anglicana no país. Essa aqui é a Elizabeth I. Ela ficou sendo considerada na história como a rainha virgem, ela nunca quis casar. Né? Se ela realmente teve algum relacionamento sexual, a gente não sabe, mas ela nunca se casou devido ao pai, né, ter talvez sido uma pessoa muito complicada com os relacionamentos e ter decapitado a esposa, inclusive a própria mãe. Bom, a outra reforma que surge é a religião calvinista, que foi fundada por João Calvino. É uma reforma que surge na Suíça, depois se espalha pela França, também em regiões da Inglaterra, apesar de não ser a religião oficial, porque lá era a religião anglicana, né, como a gente viu ali, fundada pelo rei. Mas essa religião ela é muito importante porque ela é o oposto da religião católica. De vez dela condenar o lucro, o que ela vai fazer? Ela vai dizer que se a pessoa era rica é porque ela tinha nascido predestinada por Deus. A predestinação. Então, na qual ela vai encorajar o lucro, dizendo que se tu for rico, é sinal de que Deus te deu uma bênção, né? Ele te deu essa predestinação. Então, isso não é pecado, não. E aí vai condenar os prazeres e os gastos, mas ele vai encorajar a questão, né, da busca pelo lucro. Então, toda vez que cair em alguma questão, né, uma reforma religiosa que foi para burguês nenhum botar defeito, será a reforma calvinista. Ok, pessoal? Porque ela vai ter a doutrina da predestinação. Ok, pessoal, vou dividir a aula em 2 vídeos porque vai ficar mais fácil para poder postar.